Quero agradecer primeiramente a Deus, em seu iluminar o pastor Márcio por esta oportunidade. O irmão que me convidou, muito obrigado. Tá? Deus abençoe sua vida. Quero compartilhar um texto com os irmãos que se encontra no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas 5. Um texto bastante conhecido. Acredito que Deus, Lucas 5, Deus irá falar com a igreja neste momento. Como já tem falado, confesso que eu senti a presença de Deus ali desde o início do culto, na qual eu cheguei. Deus falou profundamente no meu coração e continuará falando. Lucas 5 diz assim, verso 1: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lado de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lado, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, Pedro de Simão pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. Verso 4: E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Verso 6: E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes a rede. Somente até aqui, irmãos. Para não ficar uma leitura muito longa, os irmãos poderem se sentar. Irmãos, esse texto aqui é um texto bastante conhecido. Vai me ajudar, irmão Jesus, Mãe da Terra. Esse texto aqui é um texto bastante conhecido. Acredito eu que a maioria dos irmãos já ouviram falar sobre a pesca maravilhosa, sobre um dos milagres de Jesus. Interessante é que esse texto aqui está sendo escrito por Lucas. Lucas, que era médico daquela época, e como todo bom médico é detalhista. Todo bom médico, ele gosta de detalhes. Então, a pessoa que estuda medicina, ela sempre procura os detalhes da doença, os detalhes daquilo que foi causado. Não é simples, olhei e sei, não. Ele procura o detalhe, ele estuda o detalhe. Então, Lucas é esse homem detalhista. E Lucas vai começar a escrever a história de Cristo para um homem chamado Teófilo. Muitos dizem que é para alcançar todos os gentios, outros dizem que é específico para este homem. Só que é bem verdade que esse evangelho alcança todos nós, até mesmo por causa desses detalhes, desse conteúdo que Lucas coloca dentro do texto. O capítulo 5 inicia dizendo que Jesus vai ser apertado, a multidão vai estar em cima de Cristo para ouvir a palavra de Deus. É bem verdade que naquele tempo havia fariseus, saduceus, muitos homens que eram considerados ungidos por Deus, mas eram hipócritas. Eles falavam uma coisa e viviam totalmente diferente daquilo que eles falavam. Então havia uma carência espiritual naquele tempo. E quando Jesus chega, trazendo não apenas a palavra, mas sim também as obras, as pessoas querem estar perto dele. E essa carência essas pessoas vão se aproximar de Cristo para poder tirar essa carência que eles tinham da espiritualidade. E Jesus, a Bíblia diz que ele vai chegar perto de um lago que se chama o Lago de Genezaré, mar ali da Galileia, que você conhece. E o texto sagrado diz que quando Jesus chega próximo desse lago, ele vai ver 2 barcos, a saber, o barco de Simão Pedro e o barco de outros pescadores. O interessante é que o texto inicia dizendo que Jesus viu 2 barcos. Jesus olhou e analisou e viu que tinha 2 barcos. E ele decide entrar no barco de Simão Pedro. Gente, preste atenção nisso daqui. A Bíblia diz que os pescadores, eles tinham descido dos seus barcos e estavam lavando as redes.
se você parar para analisar aqui, eles vão tomar uma atitude. Qual é a atitude? Descer do barco. Eles desceram do barco e agora estão lavando as redes. Eu só lavo a rede quando eu termino de pescar. Eu só lavo a rede depois da minha pesca. Ou seja, aqui quando diz que eles estavam lavando a rede, é porque o serviço tinha terminado. Só que se você analisar esse texto, o verbo lavar está no gerúndio, ou seja, lavando. E quando o verbo está em gerúndio, ele exprime uma expressão de continuidade. Estar lavando é algo contínuo, estar falando algo contínuo, estar gesticulando algo contínuo. Então quando o texto diz que eles estavam lavando as redes, é porque é uma ação contínua. E o texto sagrado diz que Jesus vai decidir entrar no barco de Simão Pedro e vai lançar uma palavra para Simão Pedro. Simão, afasta o seu barco um pouco do lago, um pouco da areia. Só que, gente, para analisar. Na mentalidade de Simão era o fim, na mentalidade de Simão acabou a pesca e agora Jesus chega e manda ele entrar no barco e afastar o barco do lago. E eu parei para analisar e olhei para isso e perguntei: Deus, por que o Senhor manda Simão pegar o barco e afastar da areia se ele estava no fim da sua pesca? Jesus olhou para mim e disse: Richard, é aqui que está um segredo. Eu perguntei: Deus, qual é o segredo dessa mensagem? Ele olhou para mim e disse: Richard, porque tudo aquilo que a gente acha que é o fim, para Deus é apenas o início. Enquanto na mentalidade de Simão era o fim da pesca, para Jesus era o início de uma grande história. Pregador, não entendi nada, explica melhor esse negócio. Na mentalidade de Simão, eu estou no final do meu serviço, eu vou para minha casa, eu vou dormir, eu não vou fazer mais nada. E a saber, ele teve uma pesca frustrada. Simão estava triste, abatido e só queria ir para casa. Lembra de você quando você pega um trabalho duro, estressante e o seu único objetivo é ir para casa descansar. Só que quando você pensa em ir para casa, Jesus olha e fala: ainda não é o fim do serviço, volta para o mar. Eu vim dizer para alguém aqui que Jesus está colocando uma vírgula naquilo que você colocou um ponto final. Eita, papai! Olha! E por que isso? Aqui eu percebo que nem tudo aquilo que é o meu limite, nem tudo que é aquilo que para mim é o meu limite, é o limite de Deus. Porque tem muitas das vezes que a gente quer limitar a ação de Deus. Eu vou parar aqui, não dá mais. Eu cansei, a minha história para aqui. Só que quando eu estou limitando, Deus está falando: eu não coloquei um limite porque você está colocando. E o interessante é que Jesus, ele interrompe a lavagem da gente, ele interrompe o serviço e entra no barco de Simão Pedro. E barco aqui, gente, a gente fala sobre vida. O barco, ele simboliza a vida. Então Jesus entra na vida de Simão Pedro e diz: não é o fim, é apenas o início. Vamos dar continuidade. E a partir do verso 3, gente, Jesus faz um pedido e pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco. Gente, para analisar. No verso 2, a ação de descer do barco e lavar a gente é própria de Simão, é própria dos pescadores. O verso 2 diz que os pescadores, havendo descido do barco, estavam lavando as suas. Ou seja, Lucas é detalhista. Olha, eles estão tendo uma ação própria, a ação é deles. Eles decidiram parar a pesca, eles decidiram ir para a areia, eles decidiram descer do barco e eles decidiram lavar as redes.
Só que a partir do verso 4, quando Jesus entra no barco de Simão Pedro, Jesus lança uma palavra para ele: Simão, vamos afastar esse barco da terra. Ou seja, no verso 2 é ele tomando as suas próprias decisões, mas no verso 3 é Jesus conduzindo as decisões de Simão. Pregador, não entendi. Eu vim dizer para alguém aqui que você conduziu as suas decisões até hoje, e as suas decisões te deixou frustrado, te deixou triste, abatido. Só que Jesus está entrando no teu barco para te dizer: eu estou colocando uma vírgula e estou tomando o controle da situação, porque aquilo que é o teu limite não é o meu. Jesus, é forte. Eita, Jesus. E enquanto a gente, o homem é falho, enquanto a gente estiver no controle da situação, querendo controlar tudo, a gente se frustra. A gente se frustra. Mas quando Jesus está conduzindo, é diferente. Aí, olha o que está acontecendo, gente. Se a gente analisar, Simão, ele é pescador, ele entende de pesca. Simão, ele entende de pesca, gente. Quem concorda com isso? Simão entende de pesca, ele era pescador. E Jesus? Jesus não era pescador. Jesus, ele trabalhava como carpinteiro. E agora Jesus vai conduzir o barco de Simão. E eu fiquei perguntando: Senhor, Jesus vai dizer para Simão: Simão, lance a rede. Eu olhando para isso, eu falei assim: calma aí, Senhor. Jesus manda Simão se afastar um pouco da terra, manda ir para o mais profundo e fala: Simão, lança a rede. A pergunta é: como pode um carpinteiro conduzir uma pesca? Se Simão era pescador, ele trabalhava com isso, ele sabia quando o mar estava bom para a pesca e sabia quando o mar estava ruim para a pesca. Simão sabia o horário exato para pescar. Só que agora um carpinteiro está mandando ele afastar o barco e lançar a rede. Gente, Simão é experiente em pesca. Simão é a mesma coisa. Meu pai, ele trabalha com obra, meu pai é pedreiro, né? E a pior coisa que tem é quando alguém que não entende de obra quer dar conselho sobre obra. Ei! Seu pedreiro? Quando o cliente não entende nada de obra, ele fala assim: poxa, mas esse piso está do lado errado. O posicionamento dele não está correto. Gente, a pior coisa que tem. Eu trabalho com documentação, estou fazendo um documento. Aí o cara que nunca fez documento para chegar, cara, eu acho que esse documento está enviando para a pessoa errada. Aí eu trabalho com isso daqui a tempo. Pior ainda é depois de um dia frustrante. Tu fez de tudo para dar certo. Um dia deu tudo errado. Aí chega o cabo e fala: cara, tu estava fazendo da forma errada. Aí tu olha e fala: não é possível. Ele não entende nada de obra, não entende nada de documento e quer dar pitaco no meu trabalho. Simão está vivendo isso. Jesus estava ali ensinando a palavra. Jesus tinha como seu trabalho a carpintaria. Como é que agora um carpinteiro vai conduzir uma pesca? Na mentalidade de Simão, não é possível. Eu saí de um dia frustrante, eu saí de um dia de trabalho duro, eu saí de um dia ruim e agora ele quer mandar eu lançar a rede de novo. Simão poderia muito bem, né? Eu entendo de pesca, tu quer mandar eu pescar? Não, eu não vou fazer. Só que aqui eu reparo algo, gente. Deixa eu ver o que você repara. Tem momentos na nossa vida que Deus não quer que a gente entenda os fatos. Não, Ele não quer que você entenda. A gente se pergunta: como é que um carpinteiro, como é que um pregador, como é que
ele vai me dar conselho de pesca. Não. Deus, ele não quer que você entenda os fatos. Ele apenas quer que você viva um milagre. Amém. Eita glória! Porque enquanto eu busco os fatos e me pergunto por quê, para isso, para aquilo, eu esqueço de vivenciar aquilo que Deus apresentou para mim. Lança a rede. Se Simão procurasse os fatos, ele ia falar: ele é carpinteiro, ele ensina a palavra, mas não entende nada de pesca, não vou lançar. Eita! Só que Simão decide: quem está mandando não é qualquer um. Aleluia. Jesus! Quem está falando não é qualquer um. Só que repara aqui, gente. Repara aqui. Olha o que está acontecendo. As redes que Simão vai utilizar não são redes diferentes das que ele já estava utilizando. Ou seja, ele não foi em casa buscar rede. Não. Ele estava com a mesma rede que ele pescou anteriormente. A rede era a mesma. Ele não foi em casa buscar outro barco, mandar fazer. Não. O mesmo barco que ele estava lavando as redes e ele tinha pescado à noite, ele pega esse barco, esse mesmo barco, o barco de Simão, e vai para onde? Para o mar. Então, a rede era a mesma, o barco era o mesmo, e o mar? Gente, o mar era o mesmo. Aleluia. E quem estava pescando? Era a mesma, só que quem estava conduzindo. Aleluia. Eita glória! Quem estava conduzindo a pesca não era a mesma pessoa, era o Todo-Poderoso, aquele que manda no céu, na terra e no inferno. Eu vim dizer para alguém aqui que o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo tem todo o poder na terra, no céu, no inferno, e na hora que Ele quiser, Ele não basta na situação e fala: acabou por aqui, sou eu que mando. Jesus! E a diferença de quem está com ele é essa, porque não sou eu mais que conduzo a minha pesca, não sou eu que conduzo o meu barco, não sou eu que conduzo as minhas redes, não sou eu que conduzo o mar, é ele. Amém. Glória! O meu trabalho está na mão dele, a minha família está na mão dele. Por quê? Porque é ele que está conduzindo a minha casa. Eita glória! A diferença está aqui. É uma noite frustrada. Simão vai dizer, olha o que Simão vai dizer: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhe, mas sobre a tua palavra. Eita! Ele está falando: Senhor, a minha experiência no passado foi ruim. A minha experiência ontem foi ruim. A minha experiência hoje tem sido horrível. Mas eu acredito na tua. Aleluia. Eu vou lançar. Eu vou dizer para alguém aqui: se lance para o mestre, porque ele vai conduzir a história da tua casa. Aleluia, Deus. Glória a Deus. E aqui está um segredo, gente. Aqui está um segredo. Ele fala: sobre a tua palavra. Simão está dizendo: a minha experiência eu deixo de lado. O que eu entendo sobre pesca eu deixo de lado. O conhecimento que eu tenho sobre fatos, sobre pescaria, sobre coisas, sobre a vida, eu deixo de lado e passo a acreditar na tua. Eu vou fazer aquilo que você manda. Sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Aí olha o versículo 6. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes. E agora o resultado é diferente. Calma aí. Enquanto Simão conduzia, ele não pescava nada. O resultado era negativo. Enquanto Simão conduzia a sua história, a sua vida, a sua casa, a sua família, o resultado era negativo. Sabe, tem famílias, tem pessoas que são assim.
por um momento as coisas estão dando muito certo, mas chega num outro momento que está tudo dando errado. Verdade. Parece que você está muito bem com as suas amizades, com a sua parentela, mas chega num determinado momento que está tudo ruim, tudo mal, tudo estragado, parece que nada dá certo, parece que você tenta, não dá certo, parece que você faz de novo, não dá certo, parece que a tua casa quer, mas não dá certo, mas parece que o resultado é só negativo. Simão está vivenciando isso. Mas a madrugada toda eu tentei e o resultado foi negativo. Só que a partir do momento que eu permito ele conduzir, o resultado é positivo. Glória a Deus. Só que, gente, eu termino, meu pastor. 9h10. Eu termino. Fala de perto comigo, cabeça do pastor. Pastor amado. Amém? Gente, eu preciso que. Eu só preciso de 3 minutos da sua atenção. Que eu encerro isso aqui e a gente vai para casa com essa palavra. E quem crê, gente. Você que crê na palavra de Cristo, tenha a certeza que Ele vai mudar esse cenário. Amém. Olha o que está acontecendo, gente. Olha a mensagem de Jesus. Olha a mensagem de Jesus para Simão. E quando acabou de falar, disse a Simão, verso 4: Faze-te ao mar alto. Meu pastor, inicialmente, quando Jesus quer falar com a multidão, Ele pede para que afastasse um pouco da terra, um pouco da areia. Então, se Ele pede para afastar um pouco, é porque Simão agora está no raso. Simão está no raso, entende? No raso, ele batendo no joelho, ele está no raso. Porque Jesus só pede para afastar um pouco. Se é um pouco, não é muito. Então o barco está um pouco afastado da terra. E Jesus ensina daquela área. É bem verdade que naquele tempo, para as pessoas ouvirem, tinha um posicionamento estratégico na beira do mar. Então, assentado no barco, Jesus ensinava. A multidão ouvia. Só que eu vejo Jesus ensinar no raso, eu vejo Jesus ensinar na areia, eu vejo Jesus ensinar no monte, mas milagre. Milagre, pregador. Faze-te ao mar, porque milagre ele não faz no raso. Eita, glória! Meu pastor, não tem como. Anos, não tem como eu querer milagre, mas viver no raso. Meu Deus, forte, hein? Não tem como eu querer milagre e não permitir que ele conduza. Por isso que ele fala para Simão: Simão, faze-te ao mar. Você estava no raso, agora eu quero você no profundo. Eita! Porque é no profundo que eu faço. Desse jeito. Aleluia. Ó, glória. Eu quero chamar aqui à frente a primeira pessoa que quer se aproximar mais de Deus. Vem aqui na frente, nós iremos orar pela tua vida. Pregador, eu ouvi essa palavra, sei que Deus falou comigo. Eu preciso que Ele conduza a minha vida, conduza a minha história. Vem aqui na frente. Pregador, eu orava, eu buscava. Eu tinha uma intimidade com o Pai. E parece que hoje eu não tenho mais. Vem aqui na frente. Vem aqui na frente, nós iremos orar por você. Pregador, eu quero renovar minha aliança com Ele. Pregador, eu quero aceitar Jesus como o único suficiente Salvador. Eu quero que Ele conduza a minha vida, a minha casa. Vem aqui. O ambiente está propício. Feche os olhos na noite de hoje. Feche os olhos. Mas, pregador, eu estou tão errado, tão errada. Como é que eu vou da forma que eu estou? Se a gente esperar estar perfeito para poder ir até o Mestre, a gente nunca vai. A gente vai quebrado, a gente vai humilhado, a gente vai abatido, a gente vai sujo. E quando a gente chega na presença dele, ele nos transforma por completo. Primeira pessoa. Tem mais alguém? Mais alguém para vir?
Pregador, eu preciso que Jesus conduza a minha pesca. Parece que as coisas estão dando errado. Vem aqui, nós iremos orar. Vou passar para o meu pastor. Feche seus olhos na noite de hoje. Feche seus olhos, meu pastor. Pode. Aleluia. É Aline, né? Aline, o nome da irmã. A irmã já é evangélica. Sim, eu gostaria de dar uma palavra para ele. Pode, meu pastor. Dá a palavra. Eu precisava realmente desse convite, porque eu sou a prova viva do milagre. Eu fui sequestrada em novembro de 2 anos. Descobri um aneurisma cerebral, que eu estava para falecer. Busquei o atendimento com um laudo de 75% de óbito na cirurgia. E se eu não viesse a óbito, eu ficaria no lado oposto paralisado. Eu me agarrei, era muita fé. Que eu fiz a cirurgia, não tenho sequela, estou aqui. Eu tenho sequela. Glória a Deus. Essa vista, eu enxergo perfeitamente o Júnior Ricardo, ninguém enxerga que tem segurança. Eu não uso nem óculos. Então, assim, eu estava precisando renovar, porque eu estava sem fé mesmo. Glória a Deus. Glória a Deus. Quem pode aplaudir o nome do Senhor? Deus que vai renovar a aliança com o mestre. Nem levante a sua mão, nós iremos orar. Coloca ela aqui, no coração dele. Senhor Jesus amado, eu quero te apresentar agora, Pai, na noite de hoje, a tua filha Aline, Pai, que vivenciou grandes experiências contigo. Pai, neste momento ela está renovando a aliança que ela tem contigo neste momento. Pai, então eu te peço pelo poder que há no teu nome, renova a vida da tua filha, derrama a tua unção sobre a cabeça dela, que ela, Senhor amado Deus querido, possa ser uma mulher firme e constante na tua presença, que o Senhor possa agora neste momento, Pai, estar indo de encontro à mente, o coração e os passos da tua filha. Pai amado Deus querido, que a tua presença entre com ela naquele lugar, naquela casa, Pai, e que as pessoas possam contemplar que realmente Deus tem feito maravilhas na vida da tua filha. Pai, eu te peço, cuida da casa, abençoa, e nós cremos, Senhor, no milagre da tua filha, e que o teu milagre está sendo feito neste momento, em nome de Jesus, e você aplauda o nome do Senhor.